Olá! Desde os anos de 1990, a Cracolândia é um problema que preocupa inúmeras autoridades. Por isso, a Câmara Municipal de São Paulo criou um grupo de trabalho para buscar soluções para o problema. O grupo atuará em conjunto com a Assembleia Legislativa por meio dos deputados Emílio de Souza, Érica Malunguinho e Janaína Pascoal, a quem eu recebo no Conexão Legislativa de hoje. Seja bem-vinda, deputada. Eu agradeço a oportunidade e o convite. Esse é um tema que a gente sabe que é extremamente delicado e que envolve muitas famílias. Mesmo quem não tem nenhum parente, graças a Deus, ali naquela situação, tem uma preocupação muito grande, porque se passar pelo centro de São Paulo é um desafio, né? Como é que a senhora digamos assim, se envolveu com esse assunto? Bom, este assunto já é pauta minha, né, há muitos anos, porque, primeiro, por ser professora de Direito Penal e a questão das drogas está sempre nesse debate, mas também porque eu presidi o Conselho Estadual de Entorpecentes no início dos anos 2000 e pude estabelecer várias pesquisas em conjunto com a Secretaria Nacional. Então, é uma pauta a qual eu me dedico já há muitos anos. Conheço bem tanto o aspecto, vamos dizer assim, legal, né, que nós poderíamos pensar em termos do tratamento jurídico para o traficante e para o usuário, que pode ser dependente ou não, como o aspecto do tratamento, que aí já entra a área de saúde, né, e nós temos questões sociais também envolvidas. Então, é uma área que eu estudo há muitos anos, acompanho também na prática. E a Cracolândia, especificamente, acabou entrando, né, no meu trabalho aqui, no mandato, por força de reclamações de moradores da região, em especial famílias que estavam com muita dificuldade de mandar seus filhos para a escola, né? Então, são moradores daquela região, muitos que foram contemplados com apartamentos em conjuntos habitacionais, então festejaram muito, né, essa conquista, e aí se depararam com uma realidade muito dura de ter medo, não só de sair, não são só os adultos, né, que têm medo de sair para trabalhar, para fazer suas compras, para ir visitar um familiar, mas principalmente as crianças e os adolescentes que ficam vulneráveis na hora de sair de suas casas para irem para a escola. Então, eu visitei, por exemplo, o secretário estadual da Educação, o secretário municipal da Educação para tratar desta pauta. Visitei o secretário estadual de Habitação, porque esses conjuntos todos são uma política da pasta. E eu fui lá cobrar um olhar por estas famílias, porque também não adianta construir, entregar as unidades e não dar nenhuma condição para essas pessoas morarem ali. Recebi aqui na Assembleia a secretária municipal de segurança, né, uma comandante da guarda. Fui à pasta estadual de segurança pública também, conversei com as autoridades todas. Então, eu estou nessa causa já há mais de ano, ouvindo as autoridades, ouvindo os moradores, ouvindo familiares. E a dificuldade que a gente tem é uma dificuldade ideológica, porque se criou uma ficção de que quem está vivendo ali na Cracolândia é necessariamente uma vítima da sociedade, são pessoas que têm liberdade para ficar ali, né? Esse é o pensamento. Qualquer um que queira propor tratamento para aquelas pessoas, mesmo com o consentimento de seus familiares, é acusado de higienista, de contrário aos direitos humanos, o que eu penso que seja, né, o oposto, porque, para mim, contraria os direitos humanos abandonar aquelas pessoas à própria sorte. Mas, pior, os moradores da área que ousam reclamar, primeiro não conseguem quem os ouça, né? Chamam a polícia não vai. A polícia não vai atender as ocorrências. E são chamados de elite. Então, eles são tratados, são pessoas simples, que saem para trabalhar cedo, chegam tarde, não têm condição de contratar um serviço para levar e buscar seus filhos para a escola, as crianças vão sozinhas, e elas não podem reclamar, porque se reclamam são tratadas como elite, entendeu? Então, assim, eu acho que eu sou a única, não estou aqui querendo me elogiar, porque muita gente me critica por isso, que tem um olhar para todos os grupos envolvidos, entendeu? Eu quero o bem daqueles que estão vivendo na Cracolândia,
em total dependência de drogas, eu quero que sejam tratados, que sejam mapeados, que haja um trabalho social em torno deles, quero. Quero que suas famílias sejam ouvidas, quero. Aliás, luto por isso há muitos anos. Mas eu também quero que aqueles moradores, quem trabalha ali naquela região, seja olhado com dignidade. Porque é muito fácil tratar essas pessoas como elite, sabe? Ah, não, são elite. Como assim são elite? Quanto ganham aquelas pessoas? Né? E ainda que fossem elite, quer dizer, então, que elite não tem direito de se manifestar? Né? Então, assim, é uma distorção muito grande. É um grupo da sociedade que não é ouvido. E, a bem da verdade, o usuário que está na rua também não é ouvido. Porque são, vamos dizer assim, são ativistas que falam por eles, sem perguntar para eles o que é que eles querem. Né? E essa política que vem sendo mantida no nosso Estado há muitos anos é uma política que só favorece o tráfico. Só quem lucra com isso tudo é o crime. Né? Então, assim, por esses dias o secretário da pasta de saúde esteve aqui na casa, conversando na comissão de saúde, eu participei. A ideologia dos funcionários que estão ali dentro é muito essa ideologia de não internar nunca. Eu não sou favorável àquele modelo manicomial de segregar as pessoas, mas tem situações que você precisa, sim, tratar, precisa internar. Né? E a gente tem muita resistência, não só, vamos dizer assim, na burocracia dentro das secretarias, mas também nos órgãos que a gente chama de operadores da justiça. Né? O Ministério Público tem feito uma campanha contra o tratamento de dependentes químicos. Sabe? Nas cidades em que se tenta proceder a esse tratamento, o Ministério Público entra com ação, entra com impugnação. Quando não é o Ministério Público, é a Defensoria Pública. Então, é muito difícil. Mas é difícil por causa da ideologia. Não é porque o tema é difícil em si. É muita ideologia envolvida. Né? Agora, no estado de São Paulo, eu estou acompanhando o desmonte da Fazenda São Roque, que fica ali em Franco da Rocha. Recentemente, fizeram uma contratação. Foi 2012, né? Não é tão recentemente, mas fizeram uma contratação que veio sendo executada, gastaram mais de 12 milhões reformando aquele equipamento de saúde, que está bonito, tem unidades separadas, que poderia receber dependentes químicos, pessoas com comorbidades mentais. Eles estão fechando, sem nenhum projeto claro para aquele equipamento, sendo que nós temos demanda para mandar pessoas para serem tratadas. E o lugar já tem os funcionários, que os funcionários, inclusive, estão revoltados, que estão sendo transferidos, né, de maneira aleatória. Então, perceba que existe equipamento, existe funcionário, existe dinheiro, existe dependente, as famílias querem, a legislação permite. O que barra? A ideologia. Deputada, a gente, falando um pouco sobre a questão do grupo de trabalho, que é muito importante, é uma união de poderes, aí, de forças em benefício de acabar com esse problema efetivamente. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o que vai ser esse grupo de trabalho, e se a senhora vê que esse grupo ele precisa ser permanente, porque a senhora colocou algumas questões aqui e que a gente sabe que se, de repente, houver ali um afrouxamento em algum momento, isso pode voltar. Eu queria que a senhora também fizesse essa Então, já análise. houve uma convocação para uma primeira reunião, que ainda vai acontecer. Aí eu vou entender qual é o objetivo da Câmara de Vereadores para este trabalho, mas eu conheço um pouco do pensamento dos membros do grupo. Né? E, assim, se eu não estiver equivocada, isso não quer dizer que eu não vá ouvir com todo respeito, não vá considerar, não vá refletir sobre tudo o que será dito, mas se eu não estou equivocada, praticamente o grupo todo tem essa mentalidade, que é a mentalidade da qual eu discordo, que é uma mentalidade contra o tratamento, contra a internação involuntária, é a mentalidade de impor àqueles moradores o convívio com aquela situação, né? É uma mentalidade de que a Cracolândia tem que resistir, né? E realmente eu quero que aquilo termine. Né? Eu quero que as pessoas tenham tratamento, que as pessoas sejam orientadas, sejam encaminhadas, mas não é possível
que na maior capital da América Latina se entenda que aquilo é normal, entendeu? Não é possível. Então eu vou, na verdade, eu acredito que eu vou levar um olhar diferente, né, para um grupo que tem uma visão muito clara, né? Todos os parlamentares que estão nesse grupo, pelo que eu observo, eles têm uma visão muito clara. Então eu fiquei feliz de ser convidada, porque pelo menos, né, vai ser alguém tentando falar em prol das famílias dos dependentes, porque eu tenho certeza que as famílias dos dependentes concordam comigo. Elas querem resgatar seus filhos. Elas não querem que fiquem estimulando eles a continuarem lá. E as famílias que vivem e trabalham no entorno, que querem, não é que essas pessoas sejam contra, quando eles vêm aqui no gabinete, eles também se compadecem daquela situação. Mas eles querem ter uma vida minimamente normal, entendeu? E naquelas tendas, aquelas tendas que são armadas, acontece de tudo. Venda de droga, que já é crime, não é o pior. Tem estupros de mulheres, de homens, de crianças. Então, assim, não dá para fechar o olho para essa realidade, né? Romantizar aquilo ali. A gente, quando olha de longe, parece que está vendo um filme, de longe, né? De perto a coisa muito mais séria e delicada. Parece um filme de mortos-vivos, né? Que são pessoas que estão ali numa situação realmente degradante. A senhora falou sobre essa experiência que foi adquirindo ao longo dos anos como advogada e se inteirando dessa situação da cidade. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre como é que a senhora vê as soluções para esse problema. Em quais são os caminhos, porque a gente falar em solução, uma solução única, um milagre, a gente não tem, né? Por questão, isso já tinha sido feito. Mas quais são os caminhos para chegar a médio e longo prazo a, de fato, sanar esse problema? Então, vamos lá. A população ali, ela varia um pouco, varia. Mas ela é uma população relativamente estável. Existem pessoas ali que estão ali todos os dias. Então, eu não me conformo que nós não tenhamos um mapeamento de quem sejam essas pessoas. Não é possível que nem a Secretaria Estadual, nem a Municipal tenha condição, entendeu, de fazer um mapeamento. Eu tenho pedido esse mapeamento já há praticamente um ano. Fazendo esse mapeamento, é possível identificar de onde são essas pessoas, localizar suas famílias, tentar encaminhar as famílias para um tratamento. Porque quando a família abraça a causa, quando a família abraça esse dependente, o tratamento tem mais chance de sucesso. Então, esse mapeamento, ele não é um mapeamento da saúde, não é um mapeamento da segurança, ele é um mapeamento da assistência social, entendeu? Tem um trabalho sério para a segurança pública, mas que precisa poder atuar. Durante um bom tempo, o Tribunal de Justiça fez valer uma liminar para proibir a Polícia Militar de entrar naquela área. Eu pergunto, a quem atende essa decisão? Porque a segurança pública e a população não é. Então, esses grupos foram se fortalecendo pela impossibilidade de uma atuação da polícia. Então, tem que ter atuação da polícia, sim, porque alguém está lucrando muito com aquela situação, entendeu? No campo da saúde, nem se fala que tem lugar para o trabalho da saúde, seja da Secretaria Estadual, seja da Municipal. Eu estive com o secretário nacional da política sobre drogas do governo federal em algumas cidades aqui, né? Por exemplo, fui a São Roque com ele. Existe verba do Ministério da Saúde para ser investida em equipamentos para a recuperação de dependentes. Eles não conseguem mandar essa verba para cá porque a mentalidade instalada aqui em São Paulo é uma mentalidade contra a internação. Nós fomos para São Roque apoiar um vereador e o prefeito também, eles conseguiram criar uma legislação municipal em São Roque para fazer a internação involuntária de pessoas drogadictas que estavam em situação de rua, usando droga em plena luz do dia, pois o Ministério Público entrou com uma medida contra a lei. Então, assim, é ideológico, né? Eu estou para conversar
Antes de subir aqui, eu estava para retornar a ligação do prefeito de Chapecó, que está fazendo um trabalho, né, no sentido de encaminhar para tratamento, entendeu? Deputada, a gente tem uma outra questão aí, que muitas vezes tem a tentativa de dispersar aquelas pessoas ali da Cracolândia e essas pessoas acabam migrando em grupos menores para outras regiões. É possível evitar que isso aconteça, de que não sejam criadas, entre aspas aqui, filiais da Cracolândia pela cidade? Então, a gente, vamos lá. Muitas vezes uma operação, seja social, seja policial, ela pode ter um efeito de espalhar as pessoas. Qual é o problema? É a gente ter essa operação sem uma orientação, sem um encaminhamento. A deputada Érica Malunguinho, por exemplo, apresentou um projeto aqui, eu apresentei 3 emendas ao projeto dela, que ela fala de política para moradores, pessoas em situação de rua. E ela defende ali o direito de mobilidade dessas pessoas, o direito de ir e vir. Eu emendei para dizer o seguinte, temos que respeitar sim, mas em conjunto com o direito dos demais. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas têm migrado da Cracolândia, não só para outros bairros da capital, mas para outras cidades. Existem até denúncias de migrações, vamos dizer assim, financiadas. Tá? Então, existem denúncias, eu não tenho provas, não tenho como afirmar. Então, não é que essas pessoas saem por conta própria andando, mas gente que tem interesse em estabelecer, né, um ambiente ali de negociação de drogas, exporta, vamos dizer assim, essas pessoas. Se o projeto da colega for aprovado como está, nenhum prefeito pode dizer, olha, aqui vocês não vão montar uma Cracolândia. Porque eles querem criar no direito uma ideia de que as pessoas têm direito, assim, total e irrestrito de morarem nas calçadas, de morarem nas ruas, de morarem nas praças, usarem drogas, venderem e comprarem. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque muitas vezes são projetos belíssimos que são apresentados, do ponto de vista, assim, dos princípios, entendeu? Mas, nas entrelinhas, tem riscos. Né? Então, esse espalhar, né? Muita gente diz, é porque a polícia entrou e não fez encaminhamento para tratamento. Tá, mas os mesmos grupos que reclamam da ação policial são contrários a qualquer tratamento. Está compreendendo? Então, assim, a gente tem que ter ações em conjunto. Entrou, prendeu os traficantes? Prendeu. Quem são essas pessoas? São usuários. Olha, meu senhor, né, a gente tem abrigos, a gente tem clínicas, a gente tem comunidades terapêuticas. E veja que eu não... Porque assim, tem uma briga muito grande no âmbito da saúde entre clínicas, né, ou CAPs, e comunidades terapêuticas. Eu nem faço juízo de valor, tá? Se vai ser uma clínica, se vai ser um hospital, se vai ser CAPs, se vai ser comunidade terapêutica. Nós temos índices de sucesso e insucesso em todos esses modelos. Então, eu nem faço juízo de valor. O que eu entendo é que não se pode deixar essas pessoas ao Deus dará e obrigar as demais a conviverem com essa situação. Entendeu? Então, é necessário fazer um trabalho conjunto, mas, para isso, tem que quebrar com a ideologia. O prefeito de Chapecó, pelo que eu li, agora eu vou conversar com ele diretamente, ele sentou antes com o Ministério Público para saber se o Ministério Público apoiava o trabalho. Porque aqui não adianta, a gente consegue uma lei, encaminha para a internação, o Ministério Público entra com impugnação. Sim, deputada, para quem está acompanhando, esse projeto, se eu não me engano, é o 350 de 2022, né? Que aí você pode olhar no site da Alesp, ver a íntegra do projeto da deputada Malunguinho e as emendas que a deputada mandou, são 3 emendas, né? Então dá para acompanhar. Por exemplo, eu aproveitei o projeto da colega, que eu não estou dizendo que seja ruim, tá? Tanto é que eu estou emendando. Eu aproveitei o projeto para propor algo que eu tenho batido com as secretarias, que eu não me conformo que não exista, que é um mapeamento das crianças e adolescentes que estão morando nas ruas, né? E aproveitei para colocar no projeto da colega algo que está num que eu estou construindo, que essas crianças precisam ser encaminhadas para abrigos.
Você não pode largar crianças e adolescentes em situação de rua, numa área de uso e venda de drogas, para serem estupradas, que é o que acontece. É duro falar, mas é o que acontece. São estupradas todo santo dia, em plena luz do dia. Em troca de droga, né? Entendeu? Então é muito grave. Aí eu aproveitei o projeto da colega, porque esse trabalho que a gente faz de emendar o projeto dos colegas, ninguém vê. É um trabalho invisível. Mas ele é muito importante. Ele é muito importante. Se eu não me engano, deputada, se eu não me engano, não, o deputado Enio apresentou um projeto, acho que na semana passada ou na outra, falando sobre esse mapeamento dos moradores de rua também. E acho que vai muito nesse sentido de buscar e saber quem são essas pessoas quem efetivamente. Propôs, eu não sei se o deputado Enio também, mas o da Malunguinho fala justamente num observatório, tá? Aí ela fala do mapeamento, mas não tem uma previsão específica para as crianças e os adolescentes. E eu estou tentando colocar como uma prioridade, porque eu entendo, e a Constituição também entende, que crianças e adolescentes são prioridades. Eu quero aproveitar essa oportunidade para comentar de reclamações que eu venho recebendo, e eu quero aqui ser justa, tá? Dizer que as reclamações começaram a chegar e eu também preciso me debruçar sobre o projeto, tá? Para não falar sem conhecimento de causa. Mas a Prefeitura lançou um projeto para construir casas populares ali na região central, seriam unidades familiares de 18 metros quadrados, como se fossem estúdios para atender essa população. Então, eu reconheço o objetivo nobre, mas muitos moradores da área estão preocupados, porque como é que vai ser? Você pega a pessoa com a drogadição e coloca dentro de uma unidade, sem tratar? Vai resolver o problema? Então, eu já tenho uma reunião agendada com a secretária Soninha, que é da pasta de Direitos Humanos do município, e já estou também para receber comitivas de moradores daquela área, para entender quais são as queixas, primeiro, qual a proposta exata da Prefeitura, quais são as queixas desses moradores, para que nós possamos debater, seja nessa comissão que já está, né, acontecendo na Câmara, ou aqui na Assembleia. O que não pode é esse povo ficar sem escuta. Deputada, a gente, quando fala dessa questão da dependência química, a gente está falando não só do dependente, mas das suas famílias que são devastadas, literalmente. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. A senhora, eu vi nas suas redes sociais a senhora falando sobre as mães que têm um sofrimento muito grande. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Então vamos lá. Porque essa é uma questão extremamente delicada e de um sofrimento muito grande, que muitas vezes essas pessoas também precisam de atendimento. Em 2006, eu fui para os Estados Unidos estudar essa pauta e visitei vários projetos, várias instituições, ouvi muitas autoridades, mas algo me marcou de maneira especial, porque lá, quando eles têm uma questão, né, com uma pessoa dependente, não só de droga ilícita, álcool também, eles trabalham com uma ideia de intervenção familiar. Tá? Eles têm, e depois aqui também, psicólogos que eu ouvi aqui no Brasil, a ideia de que não é só uma pessoa que adoece, a família adoece. E aí nós temos os dois caminhos, né? Ou a família adoece primeiro, e aí um dos seus membros, ou mais de um, cai nas drogas, cai no álcool, ou um membro cai nas drogas e no álcool e acaba adoecendo a família inteira. Então, é muito mais eficaz quando nós temos um acolhimento de toda a família, e quando nós trabalhamos a família para, vamos dizer assim, acolher esse dependente, entendeu? Então, foi muito legal participar das dinâmicas dessa intervenção familiar. Depois, em outro momento, acompanhando, porque na condição de professora de Direito, eu orientei muitas dissertações de mestrado, teses de doutoramento, acompanhando trabalhos acadêmicos na seara da mediação, seria uma justiça não punitiva, da justiça restaurativa, né? Mesmo quando você tem, aí já vai até, abre um pouco mais, as pessoas dependentes de álcool, de drogas, famílias muito violentas. Então, no lugar de você dizer, olha, eu vou prender esse membro da família,
você pode fazer uma justiça restaurativa para restaurar aqueles laços familiares, seja para essa família seguir junta ou para se fortalecer até para ter uma separação, entendeu? Então, esse trabalho familiar, ele é relevante nas mais diversas searas. Não, com certeza, a gente sabe que há um impacto muito grande, né, deputada? Agora, a gente sabe que, tratando agora de uma outra questão, o centro de São Paulo é um lugar belíssimo e que outros centros de cidades assim populosas como São Paulo são tidos como lugares turísticos. Hoje isso não é possível. E por esse caminho, trazer esse olhar comercial, digamos assim, para o centro, pode também ajudar nessa questão, para ser uma das soluções para essa questão? Então, eu debati sobre esse enfoque com o secretário da pasta de habitação. Porque você vai se lembrar, quando eles começaram a construir prédios residenciais ali, foi com o intuito de revitalizar, de chamar investimentos, né, de estimular, por exemplo, construtoras a erguerem ou reformarem prédios residenciais e comerciais ali. E eu acho a ideia boa, né? Eu falei isso para o secretário. Eu falei, o problema, secretário, é que não adianta fazer isso e não garantir o mínimo de dignidade naquela área, porque, ao mesmo tempo que se revitalizou, houve um abandono. Assim, olha, aqui está o imóvel, agora você se vira, entendeu? Então, nós temos ali a Sala São Paulo. A Sala São Paulo é uma preciosidade cultural e turística, né? Eu entendo que toda pessoa que vem, sobretudo brasileiros de outras localidades, precisa ir num espetáculo na Sala São Paulo. É belíssimo. Os espetáculos, a estrutura, os serviços, tudo ali é bom. Mas está no meio daquela situação, então as pessoas têm medo. Não é todo mundo que se dispõe a ir. Então, existe uma perda também turística e uma perda, sobretudo, cultural. Porque o turista que vem para São Paulo e não vai àquela área, não vai visitar uma Sala São Paulo, não vai num teatro municipal, ele perde em termos de cultura. Com certeza. Deputada, eu queria agradecer a sua presença. É um assunto que é extremamente delicado, a gente sabe, e que a gente tem ainda muito debate pela frente. Essa iniciativa da Prefeitura, da Câmara Municipal, junto com a Alesp e com outros órgãos aí para debater o assunto, é importante para a população da cidade de São Paulo, porque como a gente falou aqui no meio da nossa conversa, né, deputada, esse não é um problema só de quem está vivendo ali e nem só de quem tem parentes ali na Cracolândia. É um problema de todos nós, que a gente precisa arranjar ali uma alternativa, uma solução para que a gente possa passar pelo centro, apreciar as belezas do centro de São Paulo, que de fato, quem tem essa oportunidade de parar e olhar para todos aqueles prédios, vê o quanto é um patrimônio de fato. Muito obrigada mais uma vez, Eu que agradeço a oportunidade e desejo saúde a todos. Esse foi mais um Conexão Legislativa. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima.